Fala, fiel. Seguinte, segura essa porque a notícia não é das melhores para os corintianos que já estavam ansiosos para esse próximo jogo decisivo do Brasileirão. O clima no Parque São Jorge tá pegando fogo e, para piorar, o goleiro Hugo Souza, um dos principais nomes do elenco, acabou se machucando e virou dúvida pro duelo contra o Vitória, lá no Barradão. O cara sofreu uma luxação no ombro esquerdo, não treinou, tá passando por avaliações diárias e pode acabar ficando fora justamente de um confronto que vale ouro. É aquele tipo de partida que não dá pra vacilar, que define muita coisa na reta final do campeonato. E se tem uma coisa que o torcedor corintiano sabe, é que quando o Timão entra em campo num jogo desse tipo, o coração não aguenta. A briga ali embaixo da tabela tá completamente embolada e, pra piorar, o Vitória ressurgiu das cinzas. Os caras estavam praticamente dados como rebaixados e, de repente, começaram a somar pontos, ganhar moral e reacender a esperança da torcida baiana. Eles venceram o Santos, chegaram na casa dos 31 pontos e embolaram tudo na parte de baixo da tabela. O Corinthians, por sua vez, ainda não atingiu aquela pontuação que o torcedor olha e pensa: beleza, agora dá para respirar. Ainda há um certo risco, por menor que seja, e isso deixa cada partida com cara de decisão. O jogo contra o Vitória é perigoso, não dá para negar. É no Barradão, um estádio onde o time da casa costuma jogar com a alma. E quando o assunto é sobrevivência, os caras viram um leão. O time baiano tá com sangue nos olhos e vai jogar como se fosse uma final de campeonato, porque para eles, é isso mesmo. O Vitória tem a chance de sair da zona de rebaixamento e empurrar outro para dentro. Se vencer o Corinthians, pode chegar aos 34 pontos, colar de vez nos rivais diretos e transformar a parte de baixo da tabela num verdadeiro caos. E o problema é que, justamente agora, o Timão corre o risco de ficar sem seu capitão, sem o goleiro que tem sido uma das lideranças mais importantes dentro de campo. O Hugo Souza vinha sendo um dos pilares da defesa, pegando demais, salvando o time em vários momentos, e agora, do nada, pode ser substituído por um garoto ainda em começo de carreira. O Felipe Longo, reserva imediato, tem apenas 20 anos e fez sua estreia profissional num cenário de pura pressão, num clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Um jogo que o Corinthians acabou perdendo, mas que serviu para mostrar o tamanho da responsabilidade que esse menino pode ter que assumir agora. A situação é delicada. Todo mundo sabe que a camisa do Corinthians pesa, e num jogo decisivo como esse, fora de casa, com o Barradão pulsando, a pressão é dobrada. É natural que o torcedor fique apreensivo. O Hugo tem experiência, sabe segurar o jogo, entende o momento e comanda a defesa com autoridade. Já o Felipe ainda está pegando confiança, conhecendo o ritmo, e se tiver que jogar, vai ser mais uma fogueira para ele. Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade daquelas que mudam carreiras. E não é só o problema no gol, viu? O técnico também vai precisar quebrar a cabeça com outras ausências importantes. Mateuzinho e Maicon estão suspensos, o que desmonta um pouco o setor defensivo. A dúvida é, quem entra? Tem a opção de improvisar alguém por ali, talvez o Charles, o Kaká, ou até montar uma linha com 3 zagueiros. Outra alternativa seria apostar num garoto da base, mas é um risco enorme num jogo dessa importância. Enquanto isso, André Carrilho finalmente está de volta. O peruano vai ser relacionado depois de 2 meses e meio fora por lesão. Uma recuperação mais rápida do que qualquer um imaginava. O departamento médico do Corinthians fez um trabalho absurdo e o jogador também se dedicou demais para voltar antes do previsto. Ele ainda não está 100%, é claro, mas o simples fato de estar disponível já anima o torcedor. Carrilho é aquele tipo de jogador que faz a diferença, tem leitura de jogo, técnica refinada e uma calma que poucos têm com a bola no pé. É um cara que muda o ritmo da partida, que dita o jogo e que dá outra cara para o meio-campo do Timão. E o retorno dele chega num momento crucial. O Corinthians precisa de gente com personalidade, de jogadores que não se escondem. Carrilho é um desses. Desde que chegou, ele vem se mostrando essencial. E o curioso é que, mesmo voltando agora, o nome dele voltou a circular nos bastidores. Surgiu a história de que o Internacional estaria preparando uma oferta para tentar tirá-lo do Corinthians.
Essa notícia ganhou força porque Carrilho tem uma relação próxima com o técnico e o auxiliar do Inter, Ramon e Emiliano Dias. Eles se conheceram nos tempos de Al Hilal, lá na Arábia Saudita, e criaram uma amizade forte, quase familiar. Mas o próprio Carrilho tratou de colocar um ponto final nessa especulação. Disse que mantém contato com os dois, sim, mas que não existe nenhuma proposta e que está feliz no Corinthians. Ele tem contrato até o final de 2026, o que significa que, para sair, teria que rolar uma negociação pesada. Mesmo assim, o clima de incerteza no clube faz com que muita coisa seja possível. Todo mundo sabe que o Corinthians passa por um momento financeiro complicado, e em tempos assim, às vezes a diretoria precisa abrir mão de alguns nomes para equilibrar as contas. E é justamente isso que deixa o torcedor com um pé atrás. O elenco sente essa instabilidade. Muitos jogadores estão inseguros sobre o que vai acontecer no fim do ano. Tem eleição se aproximando, possíveis mudanças na diretoria, gente saindo, outras chegando, e ninguém sabe ao certo o que vem por aí. O vestiário confia muito no Fabinho Soldado, um dos nomes mais respeitados internamente, mas há rumores de que ele pode deixar o clube no fim da temporada. E se isso acontecer, o clima pode pesar de vez. Enquanto tudo isso acontece, o Corinthians tenta focar dentro de campo. O time vem de uma boa vitória sobre o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena, 1-0, com direito a mais uma partida sólida defensivamente. Depois de 4 meses, o Timão conseguiu novamente ficar 2 jogos seguidos sem levar gols em casa. É pouco? Pode até ser, mas para quem vinha sofrendo com a defesa instável, é um sinal de que a coisa pode estar voltando ao eixo. Agora, a missão é manter essa consistência, só que fora de casa, num dos ambientes mais hostis do campeonato. O jogo contra o Vitória promete ser daqueles de tirar o fôlego. O time baiano vem empolgado, a torcida vai empurrar o tempo todo, e o Corinthians precisa entrar com sangue nos olhos, jogando com inteligência, sabendo a importância de cada ponto nessa reta final. O time ainda busca estabilidade, e qualquer deslize pode custar caro. O torcedor sabe. Quando o Timão tropeça em momentos como esse, o drama vem junto. Por isso, todo cuidado é pouco. E o torcedor, claro, quer respostas. Quer saber se o Hugo Souza vai conseguir se recuperar a tempo, se o Carrilho vai ganhar minutos e mostrar que voltou com tudo, e se o time vai ter força para segurar a pressão no Barradão. Tudo indica que o técnico vai adotar uma postura mais cautelosa, tentar controlar o jogo no meio, apostar em contra-ataques rápidos e, acima de tudo, evitar erros bobos na defesa. Porque esse jogo, meus amigos, pode definir muita coisa. Uma vitória coloca o Corinthians numa situação mais tranquila, com chance de mirar o meio da tabela e pensar em fechar o ano com dignidade. Mas uma derrota, aí o cenário muda completamente. O Vitória ganharia moral, encostaria de vez, e o Timão voltaria a sentir o peso do risco, aquele frio na barriga que ninguém quer sentir nessa altura do campeonato. E tudo isso enquanto o torcedor olha para o banco, vê um garoto no gol, um elenco desfalcado e um adversário faminto do outro lado. É jogo para guerreiro, para quem entende o tamanho da camisa e sabe o que ela representa. Porque no fim das contas, é isso que define o Corinthians. Sofrimento, superação e raça. E agora, mais do que nunca, o time vai precisar mostrar que tem tudo isso dentro de campo. E olha, fiel, se a primeira parte dessa história já estava pegando fogo, a segunda vem com ainda mais bastidores e tensão. O Corinthians vive aquele momento em que tudo parece no limite. A situação do elenco, as incertezas nos bastidores, as especulações sobre saídas e chegadas, e principalmente a sensação de que o time está jogando cada partida como se fosse uma final. O clima é pesado, o vestiário sente, e o torcedor, que já viu o Timão superar tanta coisa, começa a se perguntar até onde essa equipe consegue aguentar a pressão. Nos bastidores, o papo é de que o elenco está apreensivo com o que pode acontecer no fim da temporada. Muita gente fala sobre uma reformulação grande, corte de gastos e até possíveis negociações de jogadores importantes. A diretoria tem um desafio enorme para equilibrar as finanças, e quando o dinheiro aperta, sempre aparece o risco de vender algum nome de peso. E é aí que o nome de Carrilho volta a ganhar destaque. Ele é, sem dúvida, um dos jogadores mais valorizados do elenco,
tem mercado, tem qualidade e vem sendo um dos poucos a manter um nível constante mesmo em meio ao caos. Mas o torcedor sente que perder o Carrilho seria um golpe duro. Ele se tornou um símbolo de esperança dentro desse time, aquele cara que não se esconde, que chama a responsabilidade e que joga com personalidade. Além disso, ele conquistou o carinho da torcida rapidamente, não só pela técnica, mas pela postura em campo. É aquele jogador que o corintiano olha e vê entrega, raça e inteligência tática. E mesmo com as especulações, ele segue demonstrando amor pela camisa, falando sempre que está feliz no clube, focado na recuperação e na reta final do Brasileirão. Enquanto isso, a parte médica ainda observa com atenção o caso do Hugo Souza. O goleiro segue em tratamento, tentando acelerar a recuperação da lesão no ombro esquerdo. O departamento médico trabalha intensamente para deixá-lo à disposição o quanto antes, mas ninguém quer correr o risco de agravar a situação. É um dilema clássico: forçar o retorno e arriscar uma piora ou preservar o jogador e apostar na juventude de Felipe Longo. O técnico sabe que qualquer decisão pode mudar o rumo da partida. O torcedor, claro, torce para ver o capitão em campo, porque a presença dele passa segurança, dá moral e contagia o time. E falando em moral, o Corinthians precisa urgentemente reencontrar sua identidade dentro de campo. O time que antes era conhecido por ser intransponível, por ter uma defesa sólida e um meio-campo que fazia o jogo fluir, agora oscila demais. Tem momentos de brilho e logo em seguida, lapsos de desconcentração. Contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o time mostrou raça, brigou, se fechou bem e conseguiu uma vitória magra, mas fundamental. Foi a segunda partida consecutiva sem sofrer gols em casa depois de 4 meses, algo que parece pequeno, mas que, nesse momento, é um baita sinal de reação. Só que o desafio agora é manter isso fora de casa. O Barradão vai ser uma panela de pressão, a torcida do Vitória vai empurrar o time do começo ao fim, e o Corinthians precisa estar preparado emocionalmente para segurar a onda. Os jogadores sabem que qualquer erro pode custar caro, e a palavra da vez é concentração. A equipe tem de entrar ligada em cada bola, porque o Vitória não vai dar espaço. Eles estão motivados, ganharam confiança, e vêm de bons resultados. Enquanto isso, o técnico precisa ajustar o quebra-cabeça. Com suspensões e dúvidas médicas, o elenco pode mudar bastante. O time deve ter alterações na defesa, talvez uma nova formação no meio e, quem sabe, uma surpresa no ataque. Há quem diga que o treinador pode apostar em velocidade pelos lados, para tentar surpreender o adversário nos contra-ataques. O Corinthians sabe que não vai dominar o jogo no Barradão, então o plano é jogar com inteligência, aproveitar as chances e, acima de tudo, não se desorganizar. Mas além do campo, o que preocupa mesmo é o futuro. A incerteza política dentro do clube afeta tudo. Tem dirigente que não sabe se fica, comissão técnica que vive sob pressão, e jogadores que já começam a pensar se vão fazer parte do projeto do ano que vem. As conversas de bastidor são constantes, e o sentimento é de que o Corinthians vai passar por mudanças profundas. A questão é se isso vai acontecer de maneira planejada ou se vai ser mais uma tempestade dentro do clube. O torcedor, por outro lado, continua acreditando. Mesmo com toda essa turbulência, a Fiel é diferente. Ela compra a briga, apoia, cobra, mas não abandona. E talvez seja isso que mantenha o time de pé. Porque, sinceramente, se dependesse só do ambiente político e dos problemas administrativos, o Corinthians já teria desabado. Mas a força da arquibancada segura o clube de pé, empurra o time quando as pernas pesam e mantém viva a chama da esperança. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mundo do futebol carioca está agitado nos bastidores, e um dos assuntos mais comentados nesta quarta-feira é a possível saída de Bruno Henrique do Flamengo. A movimentação ganhou força após uma despedida pública que chamou a atenção de torcedores e jornalistas. Marcos Braz, vice-presidente de futebol do rubro-negro, se despediu do atacante de maneira carinhosa, desejando que ele seja feliz no Corinthians. A mensagem, embora aparentemente amistosa, acendeu ainda mais o burburinho sobre uma transferência que muitos já especulam nos últimos dias. Bruno Henrique, ídolo recente do Flamengo,
conquistou títulos importantes e marcou gols decisivos, tornando-se peça-chave no esquema de Dorival Júnior. No entanto, o futebol é repleto de mudanças inesperadas, e a torcida já se prepara para a possibilidade de perder um de seus maiores nomes da era recente. A frase de Braz, que ele seja feliz no Corinthians, repercutiu imediatamente nas redes sociais, gerando milhares de comentários e teorias sobre o destino do atleta. Entre emojis de surpresa e corações partidos, fãs debatem se essa saída já estaria praticamente selada ou se ainda há margem para negociação de última hora. Nos bastidores, a conversa sobre a ida de Bruno Henrique ao Corinthians não é novidade. Fontes próximas ao clube paulista comentam que a diretoria observa o jogador com atenção há meses, e que o interesse em reforçar o ataque é antigo. A possível chegada do atacante seria um reforço de peso para o Timão, que busca recuperar a força ofensiva após temporadas irregulares. Já no Flamengo, a direção parece aberta a ouvir propostas, principalmente se estas forem vantajosas financeiramente e permitirem a reorganização do elenco. O burburinho aumenta também porque a saída de Bruno Henrique abriria espaço para jovens talentos e possíveis contratações, mudando o cenário do futebol carioca. O Flamengo, acostumado a negociações surpreendentes, já demonstrou em outras oportunidades que decisões estratégicas podem vir de forma repentina, sem aviso prévio à torcida. Por isso, a torcida se divide entre tristeza e expectativa. De um lado, lamenta a possível despedida de um ídolo, de outro, sonha com uma transferência que possa trazer recursos e oportunidades para o clube. Enquanto isso, Bruno Henrique mantém postura discreta, sem se pronunciar publicamente sobre rumores ou acenos de transferência. Mas a mensagem de Marcos Braz foi clara o suficiente para alimentar especulações. Se a ida ao Corinthians se concretizar, será uma das transferências mais comentadas do futebol brasileiro neste ano, mexendo com torcedores de ambos os lados e provocando debates acalorados sobre o futuro do atacante e o impacto no Flamengo. Nos próximos dias, o mercado promete agitar-se, e olhos de todo o país estarão atentos aos próximos capítulos dessa história. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!